Ora, muito bom dia para todos. O meu nome é Vítor Azevedo, para quem não me conhece. Já tenho uma idade um bocadinho fora do comum, para quem está numa escola, por isso já vou aqui com 54 e vou-vos falar um bocadinho do meu percurso. Falar do meu percurso e falar da minha vida pessoal são coisas um bocadinho difíceis de dissociar. E passo a explicar. Ora, o meu percurso começa com um grupo de amigos, como a maior parte que se interessa pela música. E no final dos anos 70, 76, 77, era muito difícil ouvirmos coisas que não fossem feitas em Portugal. Musicalmente era um percurso que nós tínhamos pouco acesso a esse tipo de informação, ao contrário dos dias de hoje. Então o percurso começa por termos um grupo de amigos, alguns tinham a felicidade de viajar, juntávamos para ouvir música. E esse percurso de ouvirmos todos música levou-nos a descobrir várias coisas, nomeadamente os estilos de música que estava a acontecer na Europa, que se via cá há pouco, o acesso a grafismos, ter noção do que era a imagem do que estava a acontecer em termos visuais dos artistas, e isso tudo, para um rapaz com 7 anos, criou este universo que eu vos falo aqui, criava-nos um imaginário. Juntar a isso a sorte ou o azar, eu considero sorte, de ter nascido no prédio ao lado do diretor de iluminação do Teatro Maria Matos. Por isso o meu percurso começa não com uma escola, como vocês têm aqui acesso, mas com um percurso de mestres, ou seja, com 7 anos de idade e com o flagelo que acontecia à época, infelizmente com as drogas e tudo isso, os familiares, jovens casais que se mudavam para a Margem Sul, resolveram pegar naquela miudagem toda e criar um grupo de teatro infantil. Ora, esse grupo de teatro começa por criar o quê? Juntar uma série de pessoas e descobrir um palco, que era o nosso ponto de brincadeira, entre aspas. Então o percurso começa por lidar com projetores, com cenografias, com figurinos, com sonoplastia, cortar fita, juntar fita. Cria-se ali, então, um mundo novo, que é o mundo dos audiovisuais, que à época, para mim, era uma descoberta nova. Por isso, quando começa o percurso em cima do palco, como um ator, e com este grupo de amigos, do qual eu era o mais novo, e começamos então a mexer com este tipo de equipamentos. O halogénio, que há pouco falávamos, a luz negra, que era o efeito especial da época, o strobe, que vinha com as produções estrangeiras, que a gente conseguia ter acesso e mexer um pouco. Ora, tudo isto levou-nos a descobrir um mundo completamente novo. Ora, esse percurso levou-me a começar a identificar-me com a magia do palco. Essa magia levou-me então, com esse grupo de amigos, as festas de escola, a necessidade de acrescentar algo e, ao mesmo tempo, o mestre obrigava-nos a ser rigoroso com o que falávamos. E então descobrimos aquilo que há pouco o time falava, que felizmente já não é muito usado, os filtros, as cores, o tirar proveito dos poucos recursos que temos, a forma como eles são aplicados. Ora, essa escola levou-me a começar a perceber que um país com poucos recursos obrigava a ser muito imaginativo. Este caminho levou-me depois a que esse grupo de amigos começassem a trabalhar a nível profissional com o nosso grupo de teatro infantil a fazer turnés. Ora, na altura, os palcos, que não sei do vosso tempo, felizmente, quando lidávamos com situações de palcos com mais do que 6 metros, tínhamos uma realidade que era um pau aqui ao meio, para segurar o teto. Quando me perguntam, Azevedo, o que é que você já fez? Malta nova, que está agora na escola, e que quer perceber onde é que a gente já andou, eu costumo dizer, eu fui daqueles que ajudou a tirar daqui o pau. Okay? Por isso, se hoje em dia temos um palco todo amplo, foi pessoas como eu e outros cabeças duras, que à altura éramos vistos como, entre aspas, e sem desprimor, artistas de circo,
andávamos de um lado para o outro, com muito poucas condições, mas sempre fizemos por criar as condições. Por isso, fico muito satisfeito por ver nos dias de hoje que já há escolas, porque esse percurso é uma coisa que nos meus dias não existia. Por isso, à medida que fui evoluindo, fui lidando com vários processos. Primeiro o teatro, depois a dança, onde aprendi a lidar com outro tipo de abordagem à luz. Mais tarde, a música. E depois as coisas de uma forma muito mais séria, quando começo a ganhar noção de que podia fazer disto a minha vida. Ora, tomar esta decisão no princípio dos anos 90 não foi fácil, porque há sempre o lado familiar. Eu venho aqui um pouco desmistificar aquilo que vocês viram aqui com o time, porque realmente já cá andam uns anitos, mas nunca tive uma lista de equipamento destas. Impossível para mim. Uma coisa é certa, o objetivo é dar dignidade à profissão. Por isso, quando me envolvo na situação da música, envolvo-me simplesmente por um acidente. Ou seja, não foi uma opção minha ser desenhador de luz. Eu era o geek da eletrónica, aquele miúdo que se interessava pelo interior dos equipamentos. Não havia dimas, construo um. Não havia mesas, construo uma. Não havia cenografia, construo. Não há uma máquina de fumos, construo. Por isso, o meu percurso sempre foi procurar ter. Ora, se não há recursos, vou inventá-los. E esse caminho levou-me a ter uma noção da tecnologia que hoje em dia me dá um grande, como é que é dizer, um grande estofo. Porque para quem está num processo criativo, é importante perceber o que é que a tecnologia é, para perceber o que é que vai tirar dela. Ora, o percurso a mim mostrou-me que eu, quando estava a dominar a tecnologia, houve um dia que um iluminador de uma banda punk chamada Censurados, no qual eu estava a fazer uma montagem de equipamento, não apareceu. Ora, não apareceu e, de repente, aquele rapazito que estava ali atrás tinha que se agarrar aos botões. Ora, para mim era pânico olhar para os botões. Como é que eu vou lidar com isto? E então percebi que já não era só como é que isto se liga, como é que isto se configura, como é que isto se prepara, mas, acima de tudo, o que é que eu faço a isto? A minha escola era outra. Naquele instante veio todo aquele conhecimento que vinha de miúdo, do grupo de amigos que ouvia música, que lia as letras, que melhorava o seu inglês a partir do que estava escrito, que percebia graficamente o que era uma imagem. E nessa altura percebo que, bom, banda punk, uma atitude forte, uma forma de estar única e, acima de tudo, não era um concerto que estava ali a falar. Hoje em dia vemos a indústria como algo em que vamos fazer parte dela. Nos anos 80 não era fazer parte dessa indústria, era um estilo de vida. São coisas totalmente distintas. Por isso, quando eu lidava com uma situação de um artista, como aquela banda punk, a atitude era só uma, que era: o que é que querem que eu faça? E eles só me diziam: epá, diverte. Ora, e o meu conceito de diversão era era eletrónicas, não era luzes. E dou por mim, gelado, atrás de uma mesa de luz, com 2 presets, não havia nem MAs, nem Avolites, nem Janus, nem nada disso. E era importante criar dinâmica de espetáculo. E aí vem a experiência do teatro. O perceber o que era a letra que estava a ser dito, o enquadramento da cor com o que estava a ser dito, o tentar passar a energia que esse espetáculo precisa de ter. Ora, e para alguém que estava sempre no backstage, o primeiro espetáculo foi um quadro bonito. Ora bem, o que é que o senhor está a falar? Sangue. Pá, sangue é um vermelhito. E a coisa estava ali quieta. A banda chega ao fim e diz-me: Azevedo, a cena até foi porreira, pá, mas tem pouca energia. Então coube-me a mim fazer um estudo do que era o punk à época. Ora, não havia cá YouTubes, não havia cá nada disso. Então era da experiência que ia lidando com alguns projetos internacionais, ou projetos de música moderna em Portugal, e começar a ter uma leitura do que era a dramaturgia de uma banda punk. Não é? Primeiro instinto: bombo duplo, pratos com fartura, fácil, strobe.
Até que alguém um dia me diz: "Ó Azevedo, você tem que ter cuidado com o strop. Você tem noção que há pessoas que têm problemas de epilepsia. Então é necessário saber dosear esse strop. Você tem noção de que há pessoas que não conseguem tocar com esta luz estroboscópica a bater. O baterista passava-se, ele estava sempre a mexer. Então foi importante criar em mim próprio formas de lidar com este tipo de assuntos. O percurso foi um estudo empírico, a olhar para os outros, a aprender com os mais velhos, a seguir um bocado aquilo que os meus mestres me foram passando e então construir uma base sólida sobre alguma consistência. À época eu ia ver concertos e alguns artistas que eu gostava, estava a aparecer os UHF na altura, com os cavalos de corrida, chutes e pontapés, essa linha de rock mais duro, e eu olhava para aquilo e ficava um bocadinho, como é que é dizer, aquele imaginário levava-me para outras coisas. E não conseguia compreender o porquê que, para mim, habituado a seguir textos de teatro, habituado a trabalhar num ambiente fechado, havia uma retórica que não me fazia sentido alguém estar a falar sobre um assunto e a croma que existia em palco não tinha nada a ver com esse assunto. Ora, para mim foi importante desconstruir isso. Então, alguns colegas da época começaram a tratar como: olha, lá veio o matemático. E eu achava piada. Porquê? Porque eu chegava às mesas de iluminação, que não era nada computarizado, estamos a falar de uma realidade onde tínhamos 10 mesas de luz para controlar 48 pares 64, e era preciso ter dinâmica sobre aquilo. Eram presets, não havia flash. Então foi importante para mim estruturar um método. Ora, esse método era a forma como eu conseguia planear o que eu inseria nas mesas, por forma a que eu conseguisse ter, ao contrário do que eu ouvi aqui antes, hoje em dia parece que há 4 pessoas para estruturar uma música, um faz a parte A, o outro faz a parte B, o outro faz o refrão, o outro faz a ponte. Era importante para mim pensar como é que eu vou colocar tudo isto numa mesa de iluminação. Ora, levou-me então a criar as minhas pequenas tabelas, estruturar as minhas ideias e planear o que é que ia ser um espetáculo. Eu nunca vi um espetáculo como uma música. Para mim não me faz sentido estar a trabalhar um processo de música em que não tenha um princípio, um meio, um fim. Um concerto para mim não é uma música, é um desenrolar de várias músicas. Ora, enquanto eu não tiver esta narrativa, sinto que estou a repetir-me. E quando o iluminador tem essa sensação de estar a repetir, começa a pôr em causa o seu próprio trabalho, porque acha que não está a surpreender, não tem o fator tchan. Ora, eu ao desenvolver este tipo de linguagem, obrigava-me a ter um guião. E desde sempre trabalhei os meus espetáculos com base nesse guião. É importante o que é dito ser reproduzido para mim com a croma e a dinâmica de energia da música ser então criado o fator surpresa, muitas das vezes usando a iluminação não de uma forma massiva, mas com os poucos meios que temos. Isto porque eu cedo percebi que, além da luz, eu podia fazer muita coisa com a sombra. A sombra faz parte da luz. Das coisas que me encantava no cinema, por exemplo, onde eu via muito tipo de abordagem de luz, era que, quando estava a ver um filme, perceber o dramatismo que as coisas podiam ter com a luz. A temperatura de cor, a imersão de cor, o espaço que as coisas aconteciam. Ora, tudo isso para mim foi um processo construtivo. Levou-me a criar uma retórica e uma linguagem própria. E feito isto, percebi que o meu papel na área de iluminação não era ser mais um daqueles gajos que chegava ali, acendia e apagava umas lâmpadas. Que isso não tem sido fácil de desmantelar em termos de imagem do que é que nós fazemos. Nós não andamos aqui a piscar só umas luzes, nós acrescentamos valor ao projeto. Ora, quando nós conseguimos criar com a nossa parte, acrescentar algo àquilo que o artista está a fazer, começa-se então a criar uma identidade aos projetos. A minha viagem por esses projetos passou por várias coisas. Começo no punk, que era um tipo de som que a mim me agradava bastante.
E de repente dou comigo também a fazer festivais de dança, festivais de teatro, festivais de música, cinema, televisão, publicidade. Ora, tudo isso levou-me a perceber que a iluminação não é simplesmente chegar ali e tratar o projeto onde eu estou envolvido de uma forma igual. Percebi que o meu papel nesta profissão é criar uma identidade. Ora, criar uma identidade a um artista não é propriamente um processo que se diga, ora, eu chego ali, o artista toca e eu faço algo. Esse fazer algo, para mim, é uma descoberta. Essa descoberta começa por ser uma primeira abordagem. As letras, a dinâmica de som, a estrutura de espetáculo. Mas, acima disto tudo, é importante conhecer quem é o projeto. E isso acontece ao final de algum tempo. Há um processo que é importante nós percebermos quem são as pessoas. Nós trabalhamos com pessoas. E este processo, a mim, levou-me a descobrir vários tipos de pessoas. Uma das mais interessantes foi o meu processo que acontece quando eu, em 89, começo a trabalhar com uma morta. Musicalmente, uma coisa diferente, um estilo de vida diferente, um perfil de pessoas diferente, em que em cima do palco tem uma determinada forma de estar, mas no dia a dia são pessoas diferentes. São os advogados, todos com a mesma paixão, a música. Ora, começo a desenvolver o trabalho com os Mão Morta e percebo que a iluminação pode ter um processo muito interessante nessa criação de identidade. E arrisco para um formato que, à altura, não foi muito bem visto, principalmente pelos canais de televisão, que eu decido, juntamente com a banda, que a identidade dos Mão Morta é não ter luz de frente. Ora, quando nós estamos a trabalhar ao vivo, a ausência de luz de frente é uma coisa que torna interessante. Vamos desvendando uma série de situações que vão acontecendo ao longo do concerto, mas a seguir, quando temos que passar isto para um programa de televisão, é o caos. A realização não está habituada a esta abordagem, os câmaras não conseguem ganhar planos de câmara e enquadramentos de uma forma normal, e eu começo a ter, então, pela primeira vez, uma atitude, juntamente com uma banda, que me leva a ganhar uma identidade de mercado, que é, a partir do momento que a banda se identificou com o meu trabalho e o meu trabalho vai de encontro à perspectiva da banda, gera-se uma coisa nova, que é os Mão Morta passam a ter isso em conta no seu processo de apresentação ao vivo. Vamos ao programa de televisão, sim senhora. Luz de frente. Se houver luz de frente, a gente não toca. Vamos embora. E nisto percebo a importância que tem o light design num percurso do artista. Não era uma banda mainstream, era uma banda que tocava pelo prazer de tocar e não pelo objetivo financeiro de poder fazer vida do projeto de vida deles. Ora, isso levou-me a perceber que, espera lá, eu, com poucos meios, mas com o pensamento correto, eu consigo fazer com que um projeto ganhe uma identidade específica e, acima de tudo, essa identidade é consolidada ao longo dos anos. E com eles aparece o primeiro Coliseu. O primeiro Coliseu, eu trabalhei com eles 10 anos, a seguir a mim veio o meu querido amigo Manel Antunes, e em que os Mão Morta decidem fazer o projeto Coliseu e o Manel lança-me o desafio. Azevedo, tu fizeste isto 10 anos, eu fiz os outros 10 a seguir. Pá, não faz sentido eu ir fazer um Coliseu quando só sei a identidade de metade da vida deles. Tu tens a identidade da outra metade. E nesta fase gera-se uma nova parte do processo do meu trabalho, que é a partilha. E a partilha é uma coisa muito interessante enquanto light designers. O processo criativo é uma coisa diferente. O processo criativo é uma coisa muito pessoal. Mas depois, quando lançamos o desafio do design, em que alguém também tem uma visão diferente, acabamos por chegar a patamares que até à época nunca tinham sido experimentados com bandas portuguesas. E decidimos inserir a vertente vídeo num palco, uma caixa preta,
onde a iluminação iria ter um papel e iria somar juntamente com uma identidade de vídeo, que não eram ecrãs de matriz ativa como temos hoje, mas sim projeção. O projetor de vídeo fraquinho, as latas de par e os primeiros variolights que havia em Portugal. A luz que mexia e mudavam de cor. Epá, facilmente a gente se perde. Zoomos por nós, no armazém da Odisseia, uma empresa de aluguer de equipamentos, que tinham a vertente de trabalhar com variolight. Simuladores não havia, e então o matemático e o arquiteto juntam-se com umas folhas A4 e começam a falar empiricamente de ambientes, de movimentos de luz, de utilização de globos, do sincronismo com o vídeo, o criador do vídeo a tentar perceber a nossa linguagem, o artista aos papéis completamente. Porquê? Não havia forma de ele perceber o que é que nós estávamos a falar. Convencer alguém a gastar, estamos a falar dos anos 90, a gastar 20 ou 30 mil euros em audiovisuais, coisas que mexiam, equipamentos que não existiam, que tinham que vir de propósito para fazer o evento, não foi um processo fácil. Mas, mais uma vez, tivemos alguém que percebeu que estes dois marmães juntos criaram uma identidade à nossa banda e é nesta altura que nós percebemos se o projeto vai andar para a frente ou se realmente temos, mais uma vez, alguém que continua a achar que o fator risco, o desafio, é uma coisa que mete medo. Então, pela primeira vez, temos um artista que acredita em dois maluquinhos que andavam ali, que falavam de luzes, que juntaram um realizador à festa e que resolveram criar uma identidade visual para um coliseu. À época, um coliseu, um artista fazer um coliseu não era um espetáculo normal. Era um statement de carreira. Passar por uma casa daquelas não acontecia porque alguém queria ir fazer um coliseu. Hoje em dia vejo projetos novos e, graças a Deus, e bem, usa o coliseu como um dos processos de evolução do seu projeto em termos de carreira, mas à época era chegar ali, é como hoje chegar a uma Mel Arena. O investimento é uma coisa absurda e é preciso ter noção de que a minha carreira não vai parar aqui, ou seja, um investimento para mais 4, 5, 10 anos. Ora, eu e o Manel juntamos-nos no dito armazém, fones na cabeça, bater o pé, 10 horas por dia, 30 dias. O pessoal do armazém já nem nos podia ouvir. Olhavam para nós e diziam-nos: epá, por amor de Deus, ponham lá estes gajos lá ao fundo do armazém. Mas as mesas estavam ali e nós escrevíamos tudo o que fazíamos. Aqui passa amarelo, aqui passa a verde, ali vamos mexer. Timecode não havia. MIDI estava lá na mesa, mas não funcionava. Músicos a tocar agarrados a um clique, impossível. Porquê? Porque a magia da música não era aquilo que se fazia no tempo certo, mas a viagem que acontecia no processo. E com o João Morte tudo pode acontecer ao vivo. Por isso, uma das grandes magias que a banda tem é que não há dois espetáculos iguais. O Adolfo não tem uma prestação em palco que vá à marca. Olha, ao momento X vais àquela posição para acontecer aquilo. Isto nunca existiu. Por isso a magia era navegar à vista. E o navegar à vista é importante nós percebermos o que é que estamos a fazer. Então, eu e o meu amigo Manel desenvolvemos uma linguagem que era: pá, eu não posso estar a ler o alinhamento e eu não posso estar a ler o que é que está nos botões. Não dá tempo. Eu tenho que criar um método de trabalho. E esse método, hoje em dia, eu comparo a conduzir um automóvel. Ninguém vai a conduzir um automóvel e a olhar para os pés. Ninguém vai a conduzir um automóvel e a perceber onde é que está a manete das mudanças. É um acidente, na certa. Então criámos um método e uma linguagem. Um método esse que chegamos a um nível que já não era preciso conversar. Porquê? Porque a mesa de iluminação para nós era uma expansão das nossas mãos. Percebemos que quando eu penso o modelo de trabalho, não penso o modelo de trabalho de eu vou ter aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Porque uma coisa é eu ter isso quando tenho uma estrutura musical em que as pessoas cumprem o que estão a fazer. Outra coisa é quando o artista, em vez de dar 2 voltas, dá 4
em vez de fazer a ponte naquela altura, faz mais à frente. Há um engano e ele dá mais uma volta à música. Então era importante haver uma linguagem em que as mãos têm que se deslocar pela mesa de uma forma sem nunca se cruzarem. É importante, quando estamos a executar um espetáculo ao vivo, em termos de música, eu tanto o faço com artistas que têm situações da música está gravada, o backing track, o time code, isso tudo, como também o faço live. E é o que eu costumo dizer, a sentir o que está a acontecer. Ora, ao descobrirmos este processo, percebemos que cada um de nós tinha uma forma, uma maneira de lidar com o assunto. E isto não é uma regra. Porquê? Porque há um que tem a mão diretora à esquerda, o outro tem a mão diretora à direita. Um gosta de ter a luz de frente num sítio, o outro gosta de ter a luz de público noutro. Mas havia uma coisa em comum, que é a estrutura é pensada desta forma. A música não... A iluminação da música não acontece só por impulso. É importante nós sabermos onde é que as coisas estão. As mãos têm que navegar pela mesa de uma forma que eu sei que se quer qualquer coisa, a minha mão direita vai àquele sítio, a minha mão esquerda vai àquele sítio. E isso criou-nos um traquejo de bora lá então criar aqui uma linha de pessoas que tenham esta linguagem. Então, juntamente com o Manel, fazemos um espetáculo, foi incrível. No dia a seguir vim para cima, que tinha aqui o Escolano Rivoli com o Sérgio Godinho. Passámos um momento incrível, nada foi registado, porque tinha a minha câmara para filmar. E vamos começar o espetáculo. Eu pus a gravar, veio o stage manager, pensava que ele ia pôr a gravar e parou uma câmara. Por isso tenho 1 minuto de filme de um dos melhores espetáculos que eu tenho noção que os João Morta apresentaram. No dia a seguir vimos para cima, e nos jornais todos. João Morta no Coliseu, João Morta no Coliseu, parece-me o Sérgio Godinho, a Manela, toda a gente. O que é que vocês fizeram em Lisboa, que isto está nos jornais todos? E eu comecei-me a rir e disse, não faço ideia o que é que foi escrito, porque não tenho noção. Então começo a ler, com o Manel, e eram os melhores elogios à iluminação e ao vídeo. Mas havia uma coisa que não vinha no jornal, que era a prestação da banda. Falava-se da técnica, mas não se falava da prestação do artista. Então aquilo que toda a gente valorizou, que foi um espetáculo brutal, para mim não foi um espetáculo brutal, porque para mim um espetáculo é uma coisa diferente do que aquilo que os jornalistas valorizaram. Para mim é o todo, e não é a técnica, ou não é a música. Ou as pessoas saem dali com uma sensação em que sentiram, que viveram um projeto que aconteceu, que foi pensado, e que havia uma sintonia de tudo. Quando algo se destaca em função de outro, não me faz sentido. Por isso, quando desenvolvo um trabalho, para mim, e penso isto juntamente com colegas, porque depois esta partilha passou para outras pessoas, a partir desse dia tive noção de que um espetáculo não é pensado assim. Um espetáculo é pensado como um todo. Por isso, ter um artista que dá um grande espetáculo e que depois a parte técnica está em segundo plano, não é notada, ainda o consigo aceitar. Agora, quando a técnica está acima da música, não é esse o nosso papel. O papel do iluminador é acrescentar valor, não é o meu nome que vem no cartaz, é o do artista. Ora, este processo todo levou-me depois a desenvolver um caminho que foi, sentia-me assim um pouco sozinho. Havia algumas pessoas com as quais eu me identificava no mercado, fazia um trabalho coerente, sério, mas não havia escolas, não havia forma da gente estar a criar uma linhagem, mas havia uma série de gente que me rodeava, que me dizia, eu gostava de aprender. E nesse processo tomei uma decisão que foi, vou ensinar. Quando tenho essa decisão de ensinar, percebi 2 coisas. Havia os que queriam aprender para manipular a tecnologia e havia os que tinham a paixão da música. Ora, eu tomei cedo uma opção que foi, eu quero as pessoas que são apaixonadas pela profissão. E isso envolve as 2 partes. O querer ouvir música e querer saber manipular a tecnologia. Então o processo foi muito engraçado. A dada altura resolvo criar uma primeira empresa, que se chamava Purificção,
Sabia lá eu o que era ter uma empresa. Eu olhava para o meio e dizia assim, pá, estou farto do meu telefone a tocar. Eu não tinha paz. Era um. Azevedo, estás livre, Azevedo podes, Azevedo podes, Azevedo... E eu dizia, pá, não dá mais, isto está a ficar insuportável. E então, juntamente com esta turma, o Pedro Azevedo, meu irmão, que à época era visto como o gajo que me substituía. Está lá o Pedro gente para fazer luzes. O gajo faz luzes que é irmão do outro. O Manel faz luzes que é amigo do outro. E por aí fora. O mercado via-nos assim. A profissão era uma coisa de carolice. E então resolvemos dar um passo. Bora fazer uma empresa. Mas o porquê da empresa? Pá, temos que evoluir tecnologicamente. O mercado não nos pedia isso, mas nós sentíamos esta vontade. Então vou ter aí com uma rapaziada mais velha, marquei ali uns almocitos, pá, e pergunto-lhes, pá, como é que é isto? O que é que eu devo fazer para conseguir criar uma linguagem, uma estrutura? Ao qual me dizem, pá, a gente também não sabe, pá, já cá anda há uns anos, mas isto é navegar à vista, a coisa vai acontecendo. Importante é sabermos rodear das pessoas que têm a nossa linguagem. Ora, isso levou-nos então, num pequeno corredor, em Lisboa, num ateliê que era ali do São Pedro Lester, a abrir-nos um espaço para nós podermos ter um espaço de partilha. Importantíssimo. Porquê? Porque, tecnicamente, o objetivo era outra fase. Poder mostrar a quem trabalha na música o que é que a gente faz. É muito complicado explicar a um artista que vive da mesma forma que eu, que é um grupo de amigos que juntou numa garagem para fazer música e a seguir precisa de acrescentar valor. O que é que acrescenta valor ao seu projeto? Um técnico de som, um técnico de luz, um técnico de monitor, um técnico de backline. Ora, esta gente toda a seguir ou partilha de um objetivo comum, ou então é aquilo que eu costumo dizer, egos. O gajo das luzes, o gajo do som, o gajo do vídeo. Isto tudo é muito giro, mas a gente vai ver um espetáculo e parece que são 5 espetáculos num só. Cada um faz a sua parte. Nós sentimos a necessidade de consolidar isto tudo. Então, pela primeira vez, bora lá então arriscar para um caminho novo. Claro, qual era o caminho? A visualização, poder mostrar o que é que estamos a fazer. Então, o bom do Azevedo, do Manel, do Pedro, da Guida, juntam-se e resolvem investir numa tecnologia 3D. Qual é a melhor tecnologia que existe? Maya. Com Maya faz cinema em Hollywood, ok? Bora, é isto? É, de cabeça. De cabeça. E vamos nós, de cabeça. Empenhámos o que tínhamos e o que não tínhamos, comprámos um Pentium 3. O Maya. Bora lá desenhar exaustivamente, render. 60 horas. Tchau. 60 horas. Onde é que a gente mora? Do outro lado do rio. Ponte, confusão. Vou dormir aqui. Meses a dormir ali. Já não vou ao outro lado, vou ficar aqui. Chegámos ao fim, 60 horas, como é que ficou o boneco? Erro. Outra vez. Mais 60. Uf. E só quem gosta muito é que passa por isto. Até que achámos que, pá, não pode ser. Quando apareceu o primeiro render, isto tem muito pouca qualidade. Não é isto que a gente quer. Bora então, qualidade máxima. Render. 25 mil euros de computador ardeu. E de repente ficamos, como é que é possível? E agora? Chama lá o gajo da informática que nos enganou. E veio o gajo da informática e quando percebe o que nós queremos fazer, pá, vocês são loucos. Isto vai ser impossível. Mas éramos muito teimosos. Então, em vez de 1, passa a 4. Bates render. Divide em 4. Novamente o processo. Até começamos a tirar aquilo que nós queríamos, mas só nós é que queríamos ver, não é? Porque a seguir, quando vamos à indústria, olha, queremos fazer isto. Ah, vocês são malucos. Não há dinheiro. E vocês pensam, então, mas como não há dinheiro? Porquê? Porque a indústria não quer avançar. A indústria está comodamente no seu espaço e a única coisa que pretende é resultados rápidos e de uma forma
simples, por isso. Se dependesse da indústria, nós continuávamos ainda a usar velas. Por isso, é carolice nossa, e felizmente a escola é um bom exemplo disso. Houve alguém aqui com cabeça dura que lutou por isto acontecer. Por isso, nos dias de hoje, quando a rapaziada sai destes espaços, eu fico muito contente. Eu também dou aulas e acho o máximo, porque me revejo nos miúdos que me aparecem, né? Olho para eles com 16 anos e penso, eu com 7 já pensava assim. Tu tens 16, eu sei o que é que vai aí nessa cabeça. Tu tens 30 e eu sei o que é que vai aí nessa cabeça. E então decidi cedo criar uma coisa tão simples quanto vamos dar espaço às cabeças mais jovens para acrescentarem valor a. Claro que o objetivo dos nossos dias continua a ser ter a tecnologia que tem vindo a evoluir, mas essa tecnologia neste país é uma coisa difícil de ter. Por isso cabe-nos a nós a seguir perceber como é que se lida com o assunto. E o que eu passo aos meus alunos é uma coisa tão simples quanto enquanto não sabes afinar um recorte à mão, para que é que queres um moving light com facas? Continuas a não saber que para cortares a luz do lado direito usas a faca do lado esquerdo. Por isso, há uma coisa que é importante nós percebermos. A base disto tudo é o que nos permite a seguir andar para a frente. Ora, quando nós temos a noção deste caminho, eu aprendi uma coisa, que foi, eu com pouco aprendi a fazer muito. E quem mostrou isto foram 2 mestres que me apareceram na minha vida. O Sr. António Mileu, que desenvolveu um trabalho sério numa área que à altura não havia muita gente a acreditar, que era receber produções internacionais e criar as condições em Portugal para criar as condições de audiovisuais para podermos cá ter espetáculos desse nível. E aqui no Porto, o senhor chamado Manuel Barbosa. Esse homem, para mim, foi muito importante no meu caminho. Porque, tão simples, olhar para um puto de 16 anos e dizer assim, não, és tu que vens fazer isto. E entrega-me projetos como o Intercéltico, os Ritmos do Mundo, os festivais de música internacional que iam acontecendo no Coliseu, e ter homens de 40, 50 anos que olhavam para mim e pensavam, mas é este puto que vai mandar em mim, está-se tudo a passar. Por isso esse homem olhou para o puto e percebeu, não, é um investimento, é uma pessoa que eu vou acreditar. Só o fez por uma questão, pela paixão que ele viu e pela forma como eu me dedicava às pequenas coisas. Com 48 latas, eu montei-as das mais diversas maneiras que vocês possam imaginar. Importante era o quê? Era ser inovador. Era o desafio de fazer mais. Com o mesmo. Porque não tínhamos condições para ter mais do que isso. Com isso desenvolveu-se várias abordagens, fez-se vários caminhos, até os primeiros clipaques de espelho. O primeiro projetor que mexia e mudava de cor. Qualquer coisa de absolutamente incrível, não é? Como é que eu vou... Agora abre-se um mundo novo. Até agora, eu, para ter um movimento de luz, afinava 3 latas numa ordem sequencial. Assim. Então, quando eu fizer a minha sequência, a luz mexe. Brutal. Mas o espelho já não era assim, não é? O espelho, quando mexia, fazia assim. Eu, tipo, em meio segundo, a luz fazia o que eu não queria. Ela mexia, mas não ia para onde eu queria, como eu queria. Novo processo. Como é que eu ponho uma mesa analógica a mexer com robôs? Quem é que me ia ensinar? Ninguém. Quem é que me ia dizer, Azevedo, experimenta assim, experimenta assado? Ninguém. Era tudo novo cá. Então havia os velhos do Restelo. Aqueles que sabiam. Os que sabiam programavam as mesas de luzes assim. Achavam que eram a última, como costuma dizer, a última água que havia no deserto. E o bom do Azevedo há um dia que está a fazer um trabalho aqui no Porto e penso, é um colega, precisava de um efeito, a luz a mexer devagarinho, entrar um fade-in e um fade-out nos robôs. Podes-me ajudar a fazer isso? Não sei. Pronto, não sabes?
Os robôs também podem estar quietos, não sei se vocês sabem, mas é que não tem que estar a mexer. Então, os robôzitos paraditos, um feitozinho a piscar. E pronto, era a minha introdução. Esse colega era antes de mim. Qual é o meu espanto? O espetáculo dele começa com o que eu lhe pedi. Que ganda cabrão. Desculpe a expressão. Manuais, escondidos. Informação, não existe. Quem a tinha, guardava religiosamente. E então, junto de um colega, o meu amigo Pezinhos, partilho com ele esta conversa, ele diz: epá, eu tenho uma cassete de vídeo, não sei se vocês são do tempo das cassetes, não sei se são. Eu tenho uma cassete de vídeo, pá, que tem lá a cena toda, está em inglês, pá. E eu não sei inglês. Eu, olha agora, tudo bem, sim, não volta a acontecer. O bom do Vítor, juntamente com o irmão dele, VHS, 4 semanas. Pause, traduz. Escrevi o manual todo em português, para mim. Claro está, quando comecei a dominar a tecnologia, qual seria a tendência de maior parte das pessoas? Agora eu sei calmo, não é? Pois não, eu não sou assim. E então quando alguém me dizia: como é que se faz? Se queres aprender? Epá, gostava de saber como é que se faz isto. Não foi essa a minha pergunta. Queres aprender? Quero, então sente. 6 horas. Pum, 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 pum. Percebestes? Epá, percebi, impecável, porreiro. Pronto, então agora limpa a mesa e faz tu. E neste processo, juntei uma série de pessoas que realmente queriam aprender. E quando nós descobrimos estas pessoas, à época, atenção, não é? Eram pérolas, que nós conseguimos olhar para elas e dizer assim: não, tu também queres fazer parte disto. Não queres aprender isto só para andares aqui no meio dos artistas, para os conheceres, para poderes andar a viajar, conhecer. Isso é o sonho que toda a gente acha que nós temos, aquela vida incrível. Para vocês viajam imenso, conhecem o mundo inteiro, é sempre em festa, não vos falta nada. Assim, pá, já. Conheço o aeroporto, o hotel, o percurso às vezes não me lembro, que vou dormir. Uns restaurantezitos, pouco mais, porque se vocês acham que isto é uma coisa que nos leva a uma vida boa, também é, não estou a dizer o contrário, mas é preciso dar muito de nós para percebermos que para chegarmos a algum lado é um caminho muitas vezes muito solitário e de carolice. Por isso a minha conversa para a malta mais nova é: meus alunos, eu digo-lhes sempre, vocês têm mesmo a certeza que é isto que querem? Pensem bem, porque há uma coisa que eu vos garanto: os primeiros anos é muito duro. A seguir temos que provar que somos capazes. E depois de acharmos que já temos um lugar, vem sempre alguém que diz: epá, mas eu vi o espetáculo ali do outro, pá, e foi muito mais giro que o teu. E a gente olha e diz: mas tu estás a querer comparar, desculpem-me a expressão, mas a Rua da Betesga com o Rossio? Cada caso é um caso. Por isso, e a dedicação que temos a cada um dos projetos é aquilo que vai nos dar a nossa identidade. As mesas foi um dos processos, passei por muitas. A Tempos, a Celgo, a Avolite, a Gente, as MAs. Toda a gente me pergunta: Azevedo, qual é a melhor mesa? A melhor mesa é aquela que eu conheço, pá. A melhor mesa é aquela que eu me sento e consigo fazer o meu trabalho. Agora, com condições, isso às vezes é que nos transcende. Porque as ferramentas, só há que saber qual é a ferramenta certa para o que a gente se propõe fazer. Isso não há o melhor robô, não há o melhor projetor. Isso para mim não existe. Existe sim qual é a ferramenta que eu tenho para fazer o meu trabalho. Ora, quem sai das escolas, para mim é importante que tenha essa, como é que é de dizer, que tenha essa humildade. Perceber que chegar e ter ferramentas, alguém gastou dinheiro para isso. Eu passei por uma fase em que a luz convencional era a luz que existia, a seguir transitámos para os scrollers, a capacidade de ter um projetor fixo que mudava de cor, a seguir vamos para a robótica, hoje em dia já vamos nos dados digitais e universos de MX ilimitados. Ora, isso tudo é simplesmente um fator multiplicativo. Porque o mesmo espetáculo que se faz com 10 projetores, a seguir, se eu tiver 100, é só uma proporção de escala. Isso não vai acrescentar mais nada, vai ter mais impacto.
Agora, a atitude que o iluminador tem que ter continua a ser um sentido crítico do que está a fazer. Nós cabe-nos a nós olhar para o palco e acrescentar valor àquilo que está a acontecer no palco. Ora, quando eu desenvolvo um trabalho com um artista, a minha primeira pergunta é: onde é que tu queres estar daqui a 4 anos? Não é o agora. O agora estamos a começar, nós a conhecer. Agora cheguei, olho para o projeto e digo: giro, gostas da música? Não. Mas eu sou iluminador. Esta é a minha vida. A minha atitude perante esse trabalho não é diferente da música que eu gosto. É exatamente, eu ainda tenho que acrescentar mais, obriga-me a dar mais de mim. Agora, eu só posso dar de mim quando souber para onde é que isto vai. Porque se é o agora, eu não me podem dar um alinhamento de 20 músicas e dizer: na música A fazes isto, na música B quer aquilo, na música C há um sol, na outra... Já, quando tu estiveres a tocar, sei lá qual é a música que tu vais. Para mim é uma sequência de músicas. Por isso, eu primeiro tenho que conhecer o trabalho. Tenho que criar a dramaturgia dentro do meu guião. Para mim não me faz sentido fazer as músicas todas iguais. Isso para mim, estou num formato de festival, ok? Mais um cliente. 30 músicas. Está pronto. Outro. O que é que aquilo tem para mim? Uma introdução, uma parte A, uma parte B, um refrão, uma ponte, um solo. Aonde? Não sei, vou descobrir na época. Tenho uma história gira no CCB com o Aldi Meola, que me metem no 6º andar, atrás de um vidro quádruplo, à prova de bala, com uma escuta, e me dizem: pronto, pá, é o gajo com a banda de jazz, e tu, e faço 2 luzes, tudo bem. Então, alinhamento, ele não dá o alinhamento. A cena vai fluindo na hora. Então, o que é que vais querer para isto, Azevedo? Uns pontuaizitos, uns washes, um fundo negro, um ciclorama, e por trás do ciclorama 2 cores, um azul e um laranja. E perguntavam-me: pá, mas como é que queres fazer? Começa com o negro. Então, e abre quando? Não sei. Depois logo sinto. Não é? Pensava eu naquela vai ser fácil. Então bora lá começar o concerto. E o homem começa a tocar. E a escuta no 6º andar, atrás do vidro quádruplo, era... Eu só olhava para as mãos e via que havia as mãos nas cordas, não é? E pensava para mim: o que é que o gajo está a tocar? Não faço puto de ideia. Não ouço o que é que está a acontecer. Mas há ali bué da gente para com um bilhete. E há uma regra de ouro. As pessoas, quando vêm ver um espetáculo, querem ver o artista. Não querem ver luzes. A gente pode fazer pirotecnia visual. Mas o fã número 1 está na primeira cadeira, a levar com os perdigotos. Faz questão de os levar para casa. Os outros todos querem ver o artista. E depois há os chamados furiosos dramáticos que querem ver a técnica do braço. Não é? Ora, sem perceber o que o homem estava a tocar, sem ter noção do que é que seria, um branquinho fica sempre bem. Então, um geralzinho de branco, uns pontuaizitos, e durante 5 músicas foi aquilo. Até que o manager intercom: pá, o que é que se passa? E, pá, estou a tentar falar com os gajos do som, mas eu só ouço ruído. Alguém que veja o que é que se passa. E lá os senhores puseram aquilo a tocar. Pá, porreiro, fui vindo o som, fui fazendo a gestão do que tinha, e a uma altura... eu percebo que a banda começa a sair de palco, começo-me a perceber que fica o piano e o percussionista, de repente sai o piano, e eu digo: sobe o pano preto. E por trás do pano preto tinha o meu ciclorama com o meu laranja, no máximo. À medida que o sangue do pano preto sobe, claro que o impacto nas pessoas foi forte, e calhou no solo de percussão. E no final do evento o senhor manda-me chamar. E pergunta-me: desculpa, como é que tu sabes que aquilo ia acontecer? Ao qual eu respondi: eu não sei, eu senti. Mas o que é que levou a isso? Eu senti que a música ia crescer. Podia ter dado o prego da minha vida. Mas não, criou um impacto enorme no próprio artista. Isto para chegar aonde? A música também não é planeada. Há coisas que acontecem pela química que existe.
E isto eu aprendi junto do meu amigo Barbosa, que me proporcionou trabalhar em festivais de jazz. Ora, quando eu saio da música quadrada, do punk, do rock, do metal, do folk, de tudo isso, e entro nesse mundo, percebo que o papel do iluminador ali pode ser muito mais do que isso. Eu posso tocar com eles. Podem achar um bocadinho de potência, tipo, este agora está armado em música. Não. É esta magia que existe na música. Que é, eu não sei música, eu não sei uma nota de música, mas eu sinto música. E há uma coisa que eu aprendi a gerir, foi esse meu primeiro instinto. É, para onde é que isto vai, não conhecendo o projeto. E há uma coisa que é importante na nossa vida, que é o saber arriscar. Não é? Se eu ficasse à defesa, aquele espetáculo do Aldi Meola era um geral de branco com um pontual. Mas não, resolvi arriscar, resolvi ouvir o que estava a acontecer. E esta é a parte importante também no iluminador, saber ouvir música. É das coisas que as pessoas hoje em dia, eu vejo espetáculos e me choca, que é muita tecnologia, capacidade de soluções incríveis, mas as pessoas esquecem-se da essência. A essência está na nossa matéria-prima, a música. E a música é transversal em todo o lado. Fiz desfiles de moda, música. Trabalhei com óperas, música. Trabalhei com jazz, trabalhei com folk. N coisas onde a música está envolvida. E a única coisa que me acrescentou valor àquilo que eu sei dominar, que é a luz, foi o saber ouvir música. E isso é o princípio de tudo. Por isso, quando nós trabalhamos em iluminação, as técnicas aprendi-as ao longo do percurso. Muitos anos a montar, muitos anos de babysitter, muitos anos como programador, até a oportunidade que aparece de um colega que falha e alguém tem que se agarrar ao menino. Ora, a diferença daí para a frente foi simplesmente esta, foi saber ouvir música. E saber ouvir música é saber ouvir aquilo que não se gosta. Porque ouvir a música que se gosta é fácil. Quando estou a fazer um concerto de um artista que eu gosto, como eu costumo dizer, é de costas, é atrás do palco, é tranquilo, é-me familiar. Agora, manipular a tecnologia em tempo real, num momento, e estar a ouvir a música, é uma coisa que não se consegue de um momento para o outro. É preciso ter a humildade de ouvir muita música. Eu hoje vejo, e o meu miúdo que está aí é um exemplo disso, que mostrou-me uma playlist de música que ele ouve. Se perguntarem, tem influência tua? Não. É a escolha dele. O hip-hop, o reggae, é o que ele gosta de ouvir. Agora, para mim o importante é que haja esse hábito. Para se trabalhar na música, é importante saber ouvir música. Não é, quando se é músico, ainda mais fácil, não é? Tenho colegas que têm a sorte de saber ler uma partitura. Eu trabalhei muitos anos aqui com o Circo Portuense de Ópera, fazia muitas óperas no Coliseu. Eu não sei uma nota de música. Eu fiquei fanzaço da Andeia Graf, que era a pessoa que abria aquela partitura cheia de baratas e sabia onde é que aquilo ia. Tipo, está aqui. Vitinho, agora! Go, tuf, espetacular, és a maior. Eu esta falhava. Porque a minha memória auditiva conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 5. Agora, uma peça de 2 horas de ópera, consigo ter alguma memória auditiva e alguma memória visual da encenação. Mas há uma coisa que eu não consigo, que é decorar a peça toda em uma semana. E então percebi que trabalhar em óperas, sozinho, não consigo fazer nada. Eu preciso de alguém que saiba ler uma partitura. Eu preciso de alguém que me diga, Azevedo é meio tempo antes. Ou o maestro faz uma anotação na partitura, que nesta transição vai acontecer o movimento da vara, vai acontecer a entrada em cena para pôr os elementos cênicos. E aí eu percebi que só sou alguém a trabalhar em espetáculos se souber trabalhar a equipa. Se eu não tiver uma equipa, não sou super-homem. E ainda este fim de semana tive um bom exemplo disso, que foi sair de Lisboa e disseram, mas há o dia de montagem, vai ser
quinta-feira e tal, depois sexta-feira, a malta ainda vai estar a montar e depois é que podemos fazer o nosso processo. E quando eu lá cheguei na quinta-feira, olhei para o teto e aquilo já estava tudo. Parece pouco, não é? Tipo, já está, foram mais rápidos. Não. Aquela malta conseguiu-me arranjar uma janela de mais 6 horas para eu melhorar o meu trabalho. Em que se as coisas não tivessem esse tempo, eu não podia acrescentar valor. Por isso, cada vez que a minha equipa está comigo, e essa equipa para estar comigo precisa de condições para estar, percebe que tudo o que elas me puderem providenciar vai acrescentar valor ao meu trabalho. Mas eu não trabalho sozinho, não é? Vai acrescentar também valor ao trabalho do artista. Vai acrescentar valor a quem pagou um bilhete para poder ver algo. Ora, para que vocês percebam, isto não é um trabalho solitário quando andamos a trabalhar na estrada. Estamos todos interligados. Quando as coisas falham no processo, vai-se reproduzir sempre no último. O último quase sempre é o gajo das luzes. Que é, como é que foi? O ensaio de som atrasou. Pronto, então não podemos entrar com a escada para afinar. Os gajos do backline atrasaram-se, então o ensaio de som vai atrasar, o gajo das luzes vai-se atrasar. Por isso, tudo isto está encadeado. Ora, quando nós partimos do princípio que está tudo certo, que vai tudo correr bem, temos de perceber quem é que temos connosco. Uma das coisas que hoje em dia sinto, quando ando aí a percorrer o país, é a fragilidade que as equipas têm. Ou seja, o trabalho é muito individual, as pessoas são muito o eu, e poucas empresas pensam no coletivo. Vocês, quando saírem daqui, é bom que tenham noção, se querem crescer, não crescem sozinhos. Ninguém sabe tudo. É importante percebermos quando chegamos ao... Eu todos os dias estou a aprender. Quando chego a algum lado... Eu agora, neste fim de semana, tive um gajo incrível. Tem o mesmo nome do meu puto, Simão. Quando eu cheguei no primeiro dia, lá tínhamos os follow me's, tecnologia brutal. A gente fala para o microfone e as luzes andam, é incrível. E o processo foi interessante, giro, correu bem, fixe, top. E no dia a seguir olho para a mesa, para o ecrã da EMA e vejo lá umas miras andando de um lado para o outro. O que é que fez isto? E dizem, foi o Simão, Mas eu não pedi nada. Mas a malta achou, tu tendo noção de onde é que as coisas estão, te ia facilitar a vida. E realmente facilitou. Isto para chegarmos aonde? Eu não pedi nada. As pessoas que estavam comigo olharam para o que eu estava a fazer e acharam que me podiam ajudar em mais qualquer coisa. E realmente o ajudaram. Por isso, num processo de 4 dias, onde tivemos a fazer um trabalho que foi sempre acrescentando valor, quando eu achava, bem, hoje é só continuar o que já fizemos ontem. Não, ainda alguém me ensinou mais qualquer coisa. É possível, através da tecnologia, acrescentar mais isto. Por isso, o vosso papel de futuro não olhem para o vosso umbigo, ok? Viram este senhor que aqui teve antes. Tem 3 pessoas a programar para ele. Há 10 anos atrás era ele que fazia o processo todo. Mas para isto acontecer, alguém teve de ter a humildade de dizer, vamos estruturar isto desta forma. Estão disponíveis para criarmos uma nova linguagem, fazer a nossa capacidade de fazer este tipo de trabalho melhorar? Esse é o vosso caminho. Como vos disse de início, quando eu cá cheguei havia um pau aqui. Gajos como eu ajudaram a tirar. Isto é um processo, por isso. Nós fomos todos autodidatas. Vocês hoje têm escola, por isso é importante perceberem que isto é só o princípio. Eu espero, daqui a 30 anos, já está todo avariado, bem, num canto qualquer, poder chegar a uma regi, olhar para aquilo e dizer, no meu tempo as mesas tinham rodas, agora já não há rodas. Por isso, é um processo evolutivo. É importante vocês terem a percepção que a música é só um dos caminhos. Mas hoje em dia eu aplico na música coisas que aprendi na ópera, no teatro, na dança, na publicidade, na televisão. E na música eu descobri uma coisa, que é, eu aqui posso fazer o que eu quiser. Porquê? Porque não há ninguém a procurar qual é a tecnologia que eu estou a usar. Eles querem o produto final. E a música mostrou-me que
Isto, a gente aprende as técnicas todas, mas a magia está em fundi-las todas. De repente estou a aplicar um conhecimento que tive na ópera, quando tinha um senhor do Opera House de Frankfurt, com uma cena super rígida, a dizer-me, Azevedo, eu quero isto assim. E eu dizia-lhe, não há. Sabes, o Coliseu do Porto, pá, não dá para fazer isso. Mas, se pusermos uma corda dali, se puxarmos para lá e um paninho a cair aqui, vais ver que está lá o que tu queres. E ele percebia que o resultado final lá estava. Como é que era feito? Ele nem queria saber, porque só se assustava, né? Tipo, isto não é possível. Isto não está a acontecer. Isto na Alemanha ia tudo preso. Não. Em Portugal não é assim. Em Portugal é esta cena. As turnés na Europa com os artistas alemães, ingleses, franceses, olhavam para os tugas e diziam, nunca te vi. Bem, portanto, vais ver que eu sei fazer o mesmo com os outros. Acende e apague cenas. E davam por nós, muitas das vezes, em condições muito difíceis. Ora, quando andamos com turnés muito planeadas e muito estruturadas, quando temos as vénios com condições para os pais receber, tudo é fácil. Tudo é planeável, tudo é executado, tudo acontece nos tempos. Há bons profissionais em todo lado. O problema é quando não há essas condições. E aí entra aquilo que foi a nossa escola, que é a capacidade de adaptação. Que é olhar para um palco de 6x4 e dizer, rapaziada, hoje é aqui. E vocês pensam, 6x4 até não é mau, um palcozinho porreiro. Pronto. Então vão ser 8 baterias, 16 aparelhos de guitarra, 8 baixos, mais um gajo que toca ferrinhos, uns bombos e tal, e changeover, 5 minutos. O alemão bloqueia, o holandês bloqueia, o italiano safa-se bem, é parecido com o tuga. O portuga diz, faço isto todos os dias. Por isso, então como é que vamos fazer? É fácil, não sai nada do palco, entra tudo pelo ar. Então está um gajo na ponta do caminhão, manda o bombo. Caminhão, sai do caminhão, entra o bombo. E esta capacidade de gestão e esta capacidade de improviso não vem porque somos todos uns grandes malucos, não. Vem das condições que nós nos soubemos adaptar. E nos dias de hoje, o mais importante não é ter condições, porque em qualquer palco, com condições, todos nós brilhamos. Difícil é reproduzir o nosso trabalho quando essas condições não estão reunidas. E é aí que eu vos lanço o desafio. E esse foi o desafio de sempre para mim, que é como é que eu vou replicar o que eu tenho aqui na cabeça nestas condições. E essa teimosia, essa procura constante, esse desenvolvimento de capacidade de improviso nos levou a chegar às condições que temos nos dias de hoje. Eu lembro de pisar o palco do Rock in Rio em 2006 e a produção dizia-nos, não, vá, nós só vos queremos cá para tratar dos portugueses e dos brasileiros, os americanos, os ingleses, essa turma da primeira divisão trabalha a produção local. Vocês aturam a malta que fala português. Tudo certo, até ao dia, não é? Até ao dia que o gajo do Sting esqueceu-se do servidor para o Gelec, o gajo dos Red Hot esqueceu-se de 24 horas, o gajo dos Pink Floyd, como é que ele se chama, o Roger Waters, esqueceu-se que o programador estava num avião, ia estar 30 horas a voar para a Austrália e não sabia a password da mesa. Aí é que foi complicado. E agora? Agora é fácil. O que é que o meu amigo precisa? Epá, precisava deste, precisava disto, precisava daquilo, precisava do outro. Precisava de 8 gajos para falar o spot que falam inglês. Tudo certo, temos tudo. Vamos resolver tudo. E o impacto que isso teve nessas produções, perceberem que a capacidade humana em Portugal é muito acima do normal. E acreditem que eu já andei um bocado. E uma das coisas que os mais impressionou foi a atitude perante a adversidade. Ou seja, não somos aquele tipo de pessoas que se esconde, que
somos o contrário, proativos. É isso que nos faz ser diferentes do resto daquilo que normalmente acontece. É a capacidade de chegar e de fazer e de procurar resolver. Ora, com o senhor do Roger Waters, em pânico, a dizer-me, se eu não abrir a mesa vou ser despedido, eu fiquei 12 horas a pôr códigos de 6 dígitos na mesa. Estava ali entretido. 0000, 0001, 0002, 00... Até que não sei quando aquilo faz puf, já. E ele diz-me, uau, conseguiste, já. Qual é o código? Sei lá, meu. Sei lá eu qual é o código. Estou aqui há 10 horas a pôr dígito, estás-te a passar. É pá, agora há uma cena. Não a desligues. Salvaste da vida, meu. Assim, não fiz mais do que tu não irias fazer por mim se estivéssemos na mesma situação. É importante a gente saber se pôr nos pés dos outros. A música trouxe-nos isso. Esta capacidade de cumplicidade. Eu hoje em dia tenho a sorte, conheço muitos de vocês que aqui estão, já nos cruzámos em montes de sítios, mas há uma coisa que eu continuo a ter um gozo enorme, de chegar e de perceber que as pessoas ganharam um sentido de vida porque nós nos cruzámos nesta estrada. Eu fui influenciado por uns, eu influenciei outros, e depois tivemos um momento giro, que foi, muitos de vocês se calhar eram nascidos, que foi provavelmente a altura onde aconteceu o maior salto tecnológico no país, quando se fez uma Expo 98. Ora, parece, já foi há muitos anos, não é? Mas para vocês terem uma noção, até à Expo contava-se, se calhar, pelos dedos de 2 mãos, o número de iluminadores que existia no país. Ora, quando o governo português, que sempre nos ignorou, se quer lá saber da malta, de repente diz, vamos fazer mais uma vez o maior evento cultural da Europa, e aparece o dinheiro para fazer as coisas, e de repente olha, então, e onde é que estão os gajos que fazem isto? Não há. Não há. E de repente dizem, então, mas a malta dos teatros, a malta do teatro está no teatro, não? Então, mas quem é que faz as festas? São uns freaks, sei lá, que a malta nunca viu, que andam para aí. Então, mas chamem essa malta. Pá, não vai dar, meu. Esses gajos existem. Como não existem? Se vocês forem ver a vossa carteira profissional nas finanças, vocês são artistas, plásticos, músicos. Técnica não existia. E então lá um senhor iluminado resolve contactar alguns profissionais. E esses mesmos profissionais falam uns com os outros e tomam uma decisão. Precisamos de ensinar gente, não há pessoas. E nós não podemos estar a fazer tudo, porque só somos um, não dá para ser mais do que um. Então juntam-se 13 pessoas, de várias áreas, televisão, formação, era o engenheiro, perdoe-me, não me recordo o nome dele, um engenheiro de máquinas de precisão, que tinha 90 anos, ok? Um homem de 90 anos, e que juntamos 13 pessoas, com as mais variadas experiências, do teatro à televisão, à música, por todo lado, e vamos criar então, vamos formar gente. E aparecem-nos 56 paraquedistas, todos cheios de vontade, e a malta toda na estrada, que éramos todos uns grandes pintas, cada um da sua maneira. E de repente, então, mas o que é que a gente vai ensinar? Há coisas que a gente não nos ensinaram, é empírico. Tentativa, erro, experiência, fazer, experimentar, correu bem, correu mal. Não, vamos ter que formar gente, vamos receber espetáculos durante 4 meses, todos os dias, vários palcos, e é preciso haver pessoas capazes. Então reunimos uma equipa de trabalho e começamos a desenvolver, a primeira vez que eu tenho conhecimento, uma formação para pessoas vocacionadas especificamente para a iluminação. A mesma coisa para som, a mesma coisa para vídeo. Mas a minha equipa, eu e mais 12, vamos formar gente. Foi muito importante essa formação. À época, as pessoas olhavam para o meio e não percebiam bem o que é que nós fazíamos. Quando acabou a Expo, além de se ter conseguido atingir os objetivos que se pretendia, não houve queixas. De repente entram no mercado 56 novos profissionais.
Ora, bem recebidos por uns, mal recebidos por outros, porque havia sempre a competição, a perspectiva elitista do não, aquele vem dali, foi formado por aquelas pessoas, não sabem nada, não percebem nada disto. Ora, passaram-se 30 anos, bem, ou perto, e desses 56, eu tenho conhecimento que estão 26 no ativo. Esses 26, nos dias de hoje, chefes de equipe, responsáveis de empresas, são pessoas com peso na estrutura profissional espalhados pelo país todo. Perguntas-me, valeu a pena? Valeu. Porque hoje em dia tenho uma sensação de que quando chega a qualquer lado, o conhecimento passou. E essas pessoas desenvolveram uma linha de trabalho junto, a seguir, dos sítios onde vivem. E hoje em dia, felizmente, há profissionais capazes no país inteiro. E uma das coisas das quais eu olho e pergunto-me, isto vai ter continuidade? Epá, não sei. Mas agora são vocês. Agora, quando me perguntaram porquê é que ensinaste? Porque eu senti a necessidade de passar o conhecimento. Eu não posso começar com 7 anos, chegar aos 54 e podem dizer, mas isso que tu aprendeste é passado. Os gajos que me ensinaram tinham 60 e 70 e 80. Eu fiz o mesmo caminho. E hoje em dia o que vos digo é, cabe agora a vocês carregarem o menino às costas, levarem-no para outros voos e têm a responsabilidade de passar o conhecimento a terceiros. Porque gente que anda cá há muitos anos começou tudo isto. E acabou a minha geração a seguir alavancar. À minha conta, sei lá, já tive 3 empresas, já tive várias pessoas envolvidas no meu projeto de vida, dou aulas desde 98, todos os anos formo 40, agora imagine a quantidade de gente que anda aí. E há uma coisa que eu fico bastante sensibilizado, como vou andando aí pelo país e de repente aparece-me um e me diz Azevedo! Não, desculpa, é mentira. Professor. E eu começo-me logo a rir. Ui, este foi meu aluno. Lembra-se de mim? Pá, como é lógico, não. Lembro-me de alguns, não me lembro de todos. E é giro perceber que há pessoas que chegam ao pé de mim e me dizem pá, obrigado. Mas porquê? Pá, obrigado por ter-me dado algum sentido àquilo que eu queria fazer. Hoje em dia estou num teatro, hoje em dia trabalho em audiovisuais, hoje em dia estou numa televisão, mas foi por me cruzar consigo e com o A, o B, o C e o D que eu descobri o que é que eu queria fazer. E se vocês estão aqui é porque sabem o que é que querem fazer. Espero que passem esta paixão à próxima geração, porque a música é só um dos caminhos. Eu caí da música, como eu costumo dizer, não escolhi. Fui escolhido. Fazia umas cenas, a malta via. Pá, gostei do teu trabalho. Tenho uma história muito gira com uma banda do Porto, chamada Line Zero. Vou partilhar convosco. Que estava, o Coliseu do Porto ia ser comprado pela IURD, ok? Pedro Brunhosa amarrava-se com algemas ao portão. E eu ia fazer o HF. Tinha trabalhado com o Mão Morta, como vos disse, muitos anos. E os UHF iam tocar a seguir aos Mão Morta. E eu estava na regi. Aquilo faltava um bocadinho e depois entrava eu. E estava o Vítor da Decibel a fazer o espetáculo dos Mão Morta. Pá, eu tinha escrito a dramaturgia toda do espetáculo. Antes, né? Eu tinha saído do projeto. Começo a ver aquilo e aquilo dava-me a dar nós nas tripas. Quando algumas letras que o Adolfo ia falando, pá, e aquilo não me fazia sentido na minha cabeça. E então aí à terceira música, bato assim nas costas do Vítor e digo, oh Vítor, pá, já percebi que tu não gostas nada disto, não é? Pá, odeio este som, dizia-me ele. Deixas-me acabar. É um favor que me fazes. Então, eu pego na mesa sem nada feito. E a partir da terceira música começa a fazer uma morte. Tocaram mais 4 ou 5. Aquilo acaba e é um zoom enorme nos camarins. E veio o manager à regi. Pá, quem é que teve a fazer isto? E diz-lhes o Vítor. Foi o Vítor. Parece uma cena estranha. Parece que estou a falar de mim próprio. Ele olha, foste tu, sim, fui. Pá, desculpa, eu sei que não devia, mas estava... está toda a gente a comentar
que a cena foi fixe. E nisto estava o Miguel Guedes e o Vasco Espinheira no público a ver o concerto. Vêm ter comigo e dizem-me: pá, és tu que fazes isto? Pá, não, vim só, foi um acidente hoje. Pá, nós gostamos muito, pá, queres trabalhar connosco? Pá? Nós somos uma banda aqui do Porto, vamos lançar um disco, o Trigger. E eu, pá, na boa, vocês até podem ser da China. Desde que eu gosto, está tudo bem. Fiquei lá 20 anos. Isto porquê? Há coisas que a gente não planeia. As coisas vão acontecendo. Nunca tive o objetivo de trabalhar com A, com B ou com C, ou de chegar a algum sítio e apresentar-me para fazer o projeto de DH. Não foi esse o caminho que eu escolhi. A minha paixão é a luz. O percurso da música foi acontecendo naturalmente. Hoje em dia digo-vos que, pá, musicalmente há coisas que eu acho mais interessantes que outras, mas houve uma coisa que eu aprendi, que foi: o meu trabalho existe para acrescentar valor. Não existe para ter medalhas. A gente, quando tem muitas medalhas, sabe o que é que acontece? Caímos para a frente. Por isso, sejam humildes, trabalhem, dediquem-se, valorizem o equipamento que têm, muito ou pouco. Aprendam a usá-lo bem, porque o melhor projetor do mundo, no sítio errado, faz o mesmo que o pior. Desculpe a expressão, só faz cagada. Por isso, a nossa aprendizagem é escolher, olhar e posicionar bem. Mais do que uma grande marca, importante é estar no sítio certo e fazer o que se pretende. Hoje em dia, há um conselho que dou a todos. Eu aprendi francês, aliás, aprendi inglês, aprendi um bocadinho de francês, digo meio merdinhas de alemão, mas tenho muita falta do mandarim. Aprendam mandarim, senão não se safam no país real. É tudo chinoca. Aberto às vossas perguntas, nem sei quanto tempo passou. Hã? Eu falo muito, desculpa. Por isso, estou a poder ajudar.